Fala galera, continuando aí, falar sobre efeito Joule, tá? Então imagina o seguinte, imagina um condutor, tá? Que você coloque os terminais dele submetidos a uma diferença de potencial, tá? Então imagina, por exemplo, que aqui eu coloquei um potencial positivo desse lado e um potencial negativo desse, ou simplesmente um potencial maior do que o outro, né? Ou seja, tem uma diferença de potencial aqui. Você sabe quando isso acontece, vai surgir uma corrente elétrica, né, indo do potencial maior para o potencial menor. Esse é o sentido convencional, né? Isso significa o quê? Significa que você vai ter os elétrons indo no sentido contrário, o sentido real é o contrário do sentido convencional. Então, o que vai acontecer? Ó? Essas bolinhas azuis, elas são átomos, vamos pensar dessa forma, né, do próprio condutor. Quando você liga, né, ele a essa diferença de potencial, né, o condutor a essa diferença de potencial, você vai ter elétrons tentando andar. Os elétrons livres que você tem nesse condutor, todos eles de forma ordenada vão tentar andar para a esquerda, né, porque dentro do condutor vai ter um campo elétrico aqui, quando você liga, né, essa diferença de potencial. Então, olha, eles vão tentar andar aqui para a esquerda, né? Só que você vai reparar que não vai ser fácil passar, né? Você vai ter, olha, na frente desses elétrons livres, esses obstáculos, né? Então vamos pegar um aqui, vamos pegar esse cara aqui. Conforme ele está vindo para a esquerda, ele vai colidir com esse átomo. Quando ele colide, né, parte da quantidade de movimento dele vai ser transferida para esse cara, né? Ou seja, esse elétron vai bater nesse cara aqui, ele vai agitar um pouquinho, né? E esse elétron ele vai desviar a trajetória dele e vai perder um pouco de energia, né? A ideia é essa. E aí, isso vai acontecer várias vezes. Conforme o tempo for passando, né? Esses elétrons livres vão começar a colidir com esses átomos. Então, cada vez mais, eles vão, se agitando, né? E a agitação a nível molecular, a gente interpreta macroscopicamente como temperatura. Então, se a agitação está aumentando, você pode considerar que esse condutor ele vai estar aquecendo, né? E a temperatura está ligada à energia térmica. Então, você pode falar que conforme a corrente está passando nesse condutor, né? Ele vai estar ganhando, né, energia térmica. Ou seja, a energia que a corrente está transmitindo, né, ela vai ser dissipada. Uma parte dessa energia vai ser dissipada em forma de calor para o condutor. O nome desse efeito é efeito Joule, né? Resumindo, quando uma corrente passa por um condutor, uma parcela da energia dessa corrente, a parcela da energia que essa corrente está carregando, vai ser dissipada, vai ser perdida em forma de calor, tudo bem? E você pode calcular isso dessa forma, Você pode pegar qual é a energia, né, que esses elétrons vão ter no início, pegar a energia que eles vão ter no final e fazer a diferença de um com o outro, né? E aí, quando você faz isso e vai fazendo alguma manipulação algébrica, você chega nessa fórmula aqui, que é a fórmula para você calcular a potência dissipada no efeito Joule. Lembrando que potência a gente vai usar em watt, tá? Corrente em ampere e DDP em volt, tudo bem? Bom, e aí, pensando nessa ideia, né, vamos lembrar, ou melhor, vamos estudar uma situação um pouco diferente, Imagina que tem um ponto A e um ponto B com potenciais diferentes, e aí você liga de um para o outro com um fio, tá? Um fio de cobre. Quando você faz isso, vai ter uma corrente passando com certa facilidade, né? O fio de cobre é um bom condutor. Mas imagina que você coloque também um cabo de madeira do ponto A até o ponto B, né? Se passar corrente, vai passar muito pouquinho. Você pode até desprezar a corrente que vai passar aí. Aí imagina que você pega um outro fio, né? Um fio de ouro, que também é um ótimo condutor, e liga de A até B. Aí vai ter uma corrente diferente passando aqui, né? Ou seja, para ter uma corrente elétrica não basta ter uma diferença de potencial. Tem que ter um caminho para ela passar. E esse caminho ele vai interferir na intensidade da corrente elétrica que vai passar. Aí tem um cara chamado Ohm, né, que ele estudou isso. E
existe a primeira lei dele, né, que fala o seguinte, ó, a diferença de potencial, ela é igual à corrente que vai passar por ela, né, de um lado até o outro, multiplicado pela resistência do caminho, tá? Então, assim, de A até B você vai ligar com um caminho. Esse caminho ele vai oferecer uma resistência elétrica, né, por causa dos átomos que ele tem. E aí, o produto dessa resistência com a corrente que vai surgir nesse caminho é igual à diferença de potencial. Ou seja, você pode escrever a resistência elétrica como a razão entre a DDP e a corrente elétrica. Tudo bem? Então você liga, né, você submete um condutor qualquer a uma diferença de potencial e você mede qual é a corrente que passa por ele. Essa razão vai ser igual à resistência elétrica desse objeto, tá? A unidade que a gente vai utilizar em resistência vai ser ohm, tá? E o símbolo é essa ferradurazinha aqui, tá? Uma letra grega chamada ômega. Bom, então a primeira lei de Ohm é só isso? Não, ela é bem específica. Isso acontece, tá? A primeira lei de Ohm ela é válida, né? Ou pelo menos ela foi estudada quando a resistência, ou seja, quando essa razão, ela não varia com o tempo, tá? A gente usa essa fórmula aqui em qualquer situação que tenha uma DDP, uma resistência em corrente, mas o enunciado da primeira lei de Ohm só se aplica a resistores ômicos. E o que é isso? O resistor ômico é aquele que a resistência não muda de acordo com a DDP ou com a corrente, tá? Então você pode falar que a primeira lei de Ohm é a DDP é igual ao produto da resistência com a corrente elétrica, né? Quando você está mantendo uma temperatura constante. A gente vai ver também que a temperatura pode influenciar na passagem da corrente elétrica. Tudo bem? Bom, e aí para a gente visualizar melhor o que é esse resistor ômico, vamos olhar um gráfico de DDP por corrente, tá? Então aqui você tem um gráfico de DDP por corrente. Então, quando você bota um condutor submetido a uma diferença nula de potencial elétrico, a corrente vai ser zero, né? Esse ponto aqui. Conforme você vai colocando os terminais dele a uma DDP diferente, vai surgindo uma corrente. Quanto maior, né, a DDP, maior vai ser a corrente, né? Essa é a tendência natural dos objetos. E aí você tem essa relação aqui. Se a relação ela for constante, né, você vai chamar de um condutor ômico. Se não for constante, ele não é ômico. E aí você vai reparar que nesse gráfico, tá, você tem a tangente do ângulo entre a curva e o eixo da corrente sendo igual à resistência elétrica. Porque, pega por exemplo esse ponto, ó. Aí traça uma reta que é auxiliar na vertical. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? A tangente desse ângulo vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto, né, ele equivale a DDP, né? A altura dele vai ser a DDP. Já o cateto adjacente vai ser a corrente. O que é DDP dividido pela corrente? É a resistência. Então você pode falar que nesse gráfico, né, a tangente do ângulo vai ser numericamente igual à resistência. Ou seja, um resistor ômico, você pode olhar no gráfico e ele vai ser quando a curva for uma linha reta. Se não for uma linha reta, ele não vai ser ômico, porque a taxa de variação não vai ser constante. Tudo bem? Bom, aí continuando, né, essa ideia, você consegue reparar que o efeito Joule ele pode ser calculado de outra forma, né? Olha só, se eu substituir esse U por R vezes I, você vai chegar nessa relação aqui, ó, potência igual a I ao quadrado vezes R. Por quê? Porque você tira o U, bota no lugar R vezes I, vai ficar I vezes R vezes I, vai ter 2I multiplicando, fica ao quadrado. Da mesma forma que se você pegar, né, esse R aqui, que vale U sobre I, e colocar no lugar desse cara aqui, o U sobre I, volta para cá, né? Ou então se você pegar o I, deixar ele sozinho, passar o R para o outro lado, vai ficar U sobre R igual a I. E aí você pode substituir esse valor de I aqui, né? Ou seja, vai ficar assim, ó, U sobre R igual a I. Então pega esse U sobre R, coloca no lugar desse I, vai ficar U sobre R vezes U e vai ficar assim, ó. Potência também vai ser igual a U ao quadrado sobre R. Então você tem essas três formas de calcular
a potência dissipada no efeito Joule. Tudo bem? Então você ainda pode falar o seguinte: quando uma corrente passa por uma resistência, vai ter dissipação de energia em forma de calor. Você também pode falar o efeito Joule dessa forma. Agora vamos calcular, né? Vamos pôr em prática essas ideias. Ó. Exemplo 1. Qual a DDP nos terminais de um condutor com 2 ohms quando passa por ele uma corrente de 3 amperes? Então isso daqui é a resistência, isso daqui é a corrente. Ele quer saber qual é a DDP. Então, ó, a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Então, a DDP vai ser igual a resistência 2 vezes corrente 3, vai dar 6 volts, né? Exemplo 2. Qual a potência dissipada no exemplo 1 e qual a energia dissipada em 2 segundos? Bom, a potência dissipada no exemplo 1 pode ser calculada pela corrente vezes a DDP. Então, a potência dissipada vai ser a corrente 3 vezes a DDP, 6, né? Isso daqui vai dar 18. Unidade de potência é watt no SI. Mas eu poderia pegar aquelas outras fórmulas também, né? Eu poderia, por exemplo, pegar ó, o I ao quadrado vezes R. Quanto que é I? 3. 3 ao quadrado, 9 vezes a resistência 2, vai dar 18 também. Poderia pegar essa daqui também, ó, U ao quadrado sobre R. Então, ó, U, 6 ao quadrado, 36, dividido pela resistência 2, vai dar 18 também. Então, as três fórmulas são equivalentes, tá? E qual é a potência dissipada, né? Ou melhor, qual é a energia dissipada em 2 segundos? A potência, ela é igual à energia dividida pelo tempo, né? A potência é a rapidez de uma transmissão de energia. Então, você pode falar que a potência vezes o tempo é igual à energia. Se você já sabe a potência e tem o tempo, você consegue achar a energia, né? Então, ó, a potência 18 vezes o tempo 2 vai ser igual à energia dissipada. Então, ó, 36 joules, né? Ou seja, a potência dissipada é 18 watts. A energia dissipada em 2 segundos vai ser 36 joules, ok? Exemplo 3, vamos lá. Qual a resistência do fio A? Segunda pergunta, o fio B tem uma resistência maior ou menor que a de A? Né? Então, ó, no gráfico de U por I, você pode falar que a tangente que você tem do ângulo é numericamente igual à resistência. Que ângulo? O ângulo que você tem entre a curva, né, e o eixo da corrente. Então, olha só. Aqui eu já tenho um triângulo retângulo para eu conseguir tirar o cateto oposto, o cateto adjacente, achar o ângulo aí, a tangente do ângulo. Então, olha, a resistência ela vai ser igual a esse cateto oposto ao ângulo, 10, dividido pelo cateto adjacente, que vai ser 100. Né? Aí você vai ter ó, 1 sobre 10, 0,1. Como está a DDP em volt e a corrente em ampere, está tudo no SI. Então a resistência vai ser no SI também, vai ser 0,1 ohms, tá? Aí a segunda pergunta. O fio B, ele tem uma resistência maior ou menor que A? Olha só, o ângulo que existe do B com o eixo da corrente é maior, né? Vamos chamar esse ângulo de alfa, né? Se alfa ele é maior do que o ângulo θ que você tem aqui, e eles são do primeiro quadrante, né, que está entre 0 e 90, você pode falar que a tangente dele é maior, né? No primeiro quadrante, quanto maior o ângulo, maior vai ser o valor da tangente dele. Então, se a tangente de alfa vai ser maior que a tangente de θ, você pode falar que a resistência que você tem em B é maior que a resistência em A, né? Então, olha, a resistência de B ela vai ser maior que a resistência de A, ok?